as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Nos leva ao calor da tua presença, Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar Genilda, boa noite. neste Deus te abençoe, meu irmão. lugar. Ó Deus, leva-nos. Vamos louvar o Senhor enquanto não aguardamos mais algumas pessoas. Me atraia, paixões não me seduzam. Louve o Senhor. Na presença do Senhor é o melhor lugar para estar hoje. Em tua E sempre. presença, Nele estamos seguros, guardados. Jesus. Nele podemos encontrar amparo. Estar em tua presença, Senhor Jesus. Luci Rodrigues, Deus abençoe. Permanecer nesses tempos tão difíceis, nós permanecermos nele, firmados nele, na nossa rocha. Edilene, Benjamin, Deus abençoe, Edilene.
Precisamos permanecer nele. O lugar mais seguro que você pode encontrar hoje é na presença de Jesus. Mais seguro para a nossa alma, para as nossas emoções, é na presença dele. Precisamos. Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, conduza-nos, Senhor, conduza-nos à Tua presença, nesses dias de tantas lutas, Senhor, dias de tantas batalhas, que nós possamos correr para a Tua presença. Não deixemos, Senhor, de buscar a Tua face, de ouvir a Tua voz, Senhor, de sermos consolados pelo Teu Espírito. Precisamos do Senhor nesses dias. Santo Deus, esteja conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Querido, queria nessa noite mais uma vez, como temos marcado sempre aqui, esse momento, né, com a igreja, com os irmãos, para a gente poder fazer um momento de reflexão e de oração. Nós precisamos ter esses momentos nos nossos dias, de refletirmos na palavra do Senhor, de ouvirmos a sua voz ao nosso coração e de também permanecermos no propósito que Ele deu para nós, que é orarmos. Intercedemos por toda essa situação que tem tomado assim proporções gigantescas no mundo todo e tem afetado a humanidade de uma forma tão cruel, né? E nós precisamos nos encontrar firmes. E não há como a gente se manter firme se não estivermos apegados a Deus. São dias difíceis, são dias de luta, e nós precisamos nos manter firmes. E a maneira como Deus, Ele, na verdade, nos ensina a permanecer, como a canção acabou de ser tocada aí, é nós mantermos vivo o nosso relacionamento com Ele, através da comunhão com o Espírito Santo, através do contato com a sua palavra, através de nos rendermos a Ele com uma vida no altar, né? E é sobre isso que nós queremos nessa noite compartilhar com você. Queremos compartilhar a palavra. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Quero orar pelo que você tem vivido aí nesses dias. E nós juntos aqui fazemos esse momento de oração e de intercessão. Deus quer nos abençoar todos os dias. Deus tem bênçãos separadas para nós todos os dias. E nós precisamos permanecer na presença dEle para desfrutar de tudo que Ele já está derramando sobre nós nesses dias. Ainda que você olhe e pareça que tudo está sem controle, desgovernado, existe um Deus que está governando tudo, existe um Deus que está controlando todas as coisas, e um Deus que pode nos dar o escape, nos dar tudo aquilo que nós precisamos para vencer esse momento, né? Então eu queria que você pudesse já colocar o teu coração aí. Nós vamos passar esse momento de oração e de reflexão bíblica, e eu convido você a estar comigo. Se você puder convidar mais alguém aí, fazer um convite aí, abrir uma sala de vídeo. As pessoas estão precisando que nós estejamos tendo esse momento de oração, tenhamos esse momento de reflexão, de ouvir algo além das vozes dos acontecimentos. Os acontecimentos falam, os acontecimentos pronunciam coisas, e essas coisas que são pronunciadas pelo que está acontecendo mexe com o teu emocional, mexe com o teu coração,
E é por isso que nós temos que ouvir a voz de Deus ao nosso coração nesses dias. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero colocar a tua família, a tua casa diante do Senhor. Quero colocar o teu coração e as tuas emoções diante do Senhor. E depois nós vamos refletir na palavra do Senhor brevemente nessa noite. Mas eu quero interceder e quero convidar você a orar comigo. A oração, ela nos conecta ao Pai. A oração é o meio de ligação, é o meio de comunicação. É onde nós expressamos para Deus como está o nosso coração, como está a nossa vida, e esperando dele, claro, sempre. E ele sempre responde à oração do seu povo. Então, convido você aí na sua casa, poder orar comigo nesta hora da noite, estarmos intercedendo a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero em primeiro lugar te agradecer por essa noite de vida, Senhor. Por estar com vida, estar respirando, estar aqui, Deus, diante da Tua Palavra, poder abrir a Tua Palavra e meditar nela. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de, no meio das tempestades da vida, de no meio de situações que confrontam a nossa fé, situações, Senhor, que tentam calar, Senhor, a voz da esperança que nós temos. Nós podemos olhar para a Tua Palavra e vermos que ela nos ensina a viver nesses momentos confiados no Senhor. Pai querido, quero colocar a vida de cada irmão que está aí conectado primeiramente ao Teu coração, primeiramente em espírito e em verdade, buscando a Tua face, mas também conectados, Senhor, nesta comunhão por esse meio virtual. Senhor, ajuda-nos a permanecer, como nós cantamos aqui. Permanecer no Teu amor, permanecer na Tua promessa, permanecer, Senhor, naquilo que Tu tem como cuidado para a nossa vida. Ajuda-nos a permanecer como igreja, firmes, Senhor, inabaláveis, realmente abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Então, Senhor, abençoe esses irmãos que já estão aí conectados nesse momento agora para estarmos intercedendo pelo Brasil, intercedendo pela nossa nação. Senhor, toma o Brasil nas Tuas mãos. Nós temos orado por todas as nações do mundo. Nós queremos começar pela nossa nação. Pai, visita o nosso Brasil diante, Senhor, de toda a dificuldade que nós temos enfrentado. Visita, Senhor, o nosso Brasil com cura. Visita o nosso Brasil, Deus, com a Tua vontade. Visita o nosso Brasil com a manifestação da Tua glória. Ah, Senhor, vem sobre nós, Pai. E realiza, Senhor Deus, aquilo que só o Senhor pode realizar. Para muitos, Senhor, tudo isso está sem controle. Para muitos, Senhor, não há muito o que fazer. Não há, Senhor, como buscarmos uma solução. Mas nós queremos nessa noite depositar a nossa confiança completa, inteira, no Senhor. Queremos de coração íntegro, inteiramente depositar nossa esperança no Teu agir. Vem agir sobre a nossa nação. Vem agir sobre cada família, Senhor, da nossa nação, da nossa igreja, Senhor. Tu sabe que alguns dos nossos irmãos têm passado por momentos difíceis, Senhor. Até mesmo parentes de nossos irmãos estão aí, Senhor, em hospitais, estão aí, Senhor, talvez numa unidade de terapia intensiva, estão se restabelecendo da enfermidade. Senhor, nessa noite nós rogamos como igreja a intervenção do Senhor. Venha sobre eles, produzindo aquilo, Senhor, que às vezes o médico não está podendo fazer, o médico não está podendo dar esperança. Senhor, nós queremos agora, unindo a nossa fé em Ti, pedir a Tua intervenção sobre os nossos. Pedir, Senhor, que Tu venha tratar, Senhor, com a nossa parentela. Pai, cerca-nos de proteção, cerca-nos de cuidado. Senhor, e ajuda-nos a ter fé de que Tu estás regendo todas as coisas e que a nossa vida precisa estar segura em Ti. Que a nossa segurança venha do Senhor. E que mesmo nesses vendavais, nesses problemas, a nossa fé continue de pé, Senhor. Que Tu és o Deus da nossa salvação, que Tu és o Deus que pode nos dar, Senhor, no meio de tudo isso, o escape,
que a nossa fé, Pai, ela permaneça mesmo diante das más notícias. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a não termos a nossa atenção, não termos a nossa devoção, não termos, Senhor Deus, a nossa adoração realmente colocada por terra diante de tudo isso. Que nós permaneçamos, Senhor, num compromisso de te adorar, de te louvar, de exaltar o Senhor, porque tu és o Deus acima de tudo e de todos. Senhor, ajuda o teu povo, ajuda aqueles que estão passando por momentos difíceis na área emocional, em que as pressões, em que os momentos, Senhor, têm gritado, têm causado pânico, desespero. Senhor, que a tua paz venha sobre esse meu irmão, essa minha irmã, a paz que excede aquilo que o homem possa entender, esteja guardando a vida do meu irmão e da minha irmã nesta noite. Senhor, vem sobre nós, nós pedimos. Ajuda-nos a caminhar nesses dias, não perdendo o foco, não perdendo, Deus, o direcionamento que o Senhor dá para nós, para que possamos viver mesmo no meio da tempestade, com a nossa confiança inabalável no Senhor. E que não possamos negociar isso, Senhor. Por isso, fala o nosso coração. Eu peço nesta noite também, Deus, pelos profissionais da área da saúde, pelos médicos, enfermeiros, Senhor, atendentes, aqueles que estão ali de maqueiros, Senhor, Deus, aqueles que são instrumentistas, estão ali, Senhor, ajudando nos procedimentos, recepcionistas dos hospitais, Senhor. Cada pessoa que está trabalhando dentro do hospital hoje, eu peço ao Senhor, Pai, abençoe a vida desse profissional. Aqueles que estão aí de frente, muitos deles, Senhor, sendo vitimados. Mas eu peço, Deus, em nome de Jesus, entra com providência sobre a vida desses profissionais. Aqueles, Pai, que já foram vitimados, eu peço teu consolo sobre o coração da família que está enlutada. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez, crendo no teu agir, cada um desses profissionais diante do Senhor. Deus Santo, visita, Senhor. Visita com o teu poder, visita com a tua graça nesta hora. É o que nós oramos, certos, Senhor, de que tu está conosco, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, querido. Deus abençoe você. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 24. Luciana Mendes, dá um abraço no Rodrigo, viu, Luciano? Nas filhas, tá bom? Rodrigo, Luciano e as filhas aí, um abraço. Cleonice, um abraço. Em nome de Jesus, dá um abraço na mamãe aí, dá um abraço na Marlete, Marinete, Laura, um abraço também, querida. No Denilson aí, no Kevin. Vamos lá, abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 24. De Jean Assis, Deus abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família, viu, querida? Em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de conversar com você rapidamente. Nós temos falado muito nesses dias sobre cuidado, né? A palavra que tem regido a conversa de muitos hoje é o cuidado que nós temos que ter. Cuidado para com as pessoas, cuidado com a nossa própria vida, né? Tem se falado muito do respeito ao próximo, de respeitar nesse momento aqueles que estão talvez num quadro mais debilitados e mais propensos talvez ao contágio, e o discurso social, o discurso da sociedade é cuidado. Vamos cuidar do outro, vamos cuidar daqueles que podem ser alvo, né, realmente dessa pandemia aí, desse contágio. Protegê-los, cuidar. E eu queria hoje falar sobre cuidado com a nossa família, cuidando da nossa família. Porque muitas vezes a gente está olhando um cuidado muito grande para os outros, né, para as pessoas de fora até, e a tua família, você está hoje dentro da sua casa com a sua família, e nós precisamos ter um cuidado de estarmos orientando, de estarmos animando, de estarmos motivando a nossa família a permanecer, né? Ao mesmo tempo que nós como igreja temos que olhar esse ambiente social por um todo e ver que a igreja está
inserida nisso e ela pode ser ferramenta de Deus e deve ser para abençoar a sociedade. Nós não podemos esquecer de olhar para a nossa casa e cuidarmos da nossa família, pessoalmente, cada um dentro da casa cuidar um do outro. E eu queria falar desse cuidado hoje, usando o texto de Josué, no capítulo 24, um texto muito conhecido, em que Josué olha para a sua família e ele, através do cuidado, a começar pela sua casa, ele vai querer viver aquilo que Deus tem para ele. E ele está exortando também o povo de Israel a viver dessa forma. Então eu queria que você abrisse lá no capítulo 24 de Josué. Nós vamos fazer essa leitura desse texto tão conhecido, que nós citamos tanto, em especial citamos ele no mês de maio, que começa amanhã, e nós temos na nossa igreja lá o mês de maio como o mês da família. E nas quintas-feiras de maio nós vamos estar refletindo sobre a família, mesmo não estando na casa de um do outro, nós vamos estar usando esse meio aqui para falar um pouco de família, né? Mas eu queria trazer para você hoje uma pequena reflexão de que maneira saudável a Bíblia nos ensina a cuidar da nossa família, né? Muito mais do que os cuidados que nós já temos tido, né? E eu quero compartilhar com você aqui nessa noite rapidamente. Josué capítulo 24, a partir do verso 14, diz assim. Deixa eu pegar o meu óculos aqui. Eu já estou... Diz assim, quando Josué está levando o povo de Israel uma renovação de aliança com Deus para aquilo que eles iriam enfrentar, iriam viver na terra prometida. Josué está renovando uma aliança com Deus e levando o povo a renovar essa aliança. E ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui é só o início desse momento em que Josué vai chamar o povo para uma aliança. É interessante quando a gente observa no Antigo Testamento. No domingo eu li uma passagem para a igreja e compartilhei uma mensagem com base nos últimos dias de Moisés. Moisés estava já quase à morte ali, depois daquele momento do Cântico de Moisés, momentos e pouco tempo depois ele iria morrer. E ele deixa um legado para o povo de Israel no sentido de como eles deveriam viver para Deus, como eles deveriam permanecer firme naquilo que Deus havia entregue para eles como conduta, como mandamento, como diretriz para uma vida feliz, para uma vida vitoriosa. E aqui nós estamos diante de outro contexto, que é o momento também que Josué está prestes a morrer agora. Veja bem, Moisés passou para Josué, e agora Josué vai também chegar o momento dele, mas antes disso, da mesma maneira que Moisés agiu, Josué também agiu. Ele reúne todo o povo, reúne os principais sacerdotes, reúne os chefes das famílias, aqueles que são cabeça da família, os anciões do povo, para dar uma palavra. E a palavra que Josué vai trazer para o povo é de como eles deveriam viver aquilo que Deus havia deixado para eles na lei. De como eles deveriam ter apreço àquilo que Deus deixou, para que eles continuassem gozando e desfrutando do favor de Deus aonde quer que eles estivessem. Eles continuariam enfrentando perigos, enfrentando adversários, mesmo entrando na terra de Canaã, os desafios ainda continuariam, mas Josué está dizendo, olha, existe um caminho que Deus estabeleceu através de Moisés para nós, e nós precisamos permanecer nisso. Nós precisamos trazer o nosso coração para aquilo que Deus tem para nós, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Se hoje, por exemplo, você que está me assistindo aí, se hoje fosse o teu último dia de vida,
que você deixaria para as pessoas que você ama? Qual é o tesouro? Qual é a coisa mais valorosa que você deixaria para os seus hoje? Quando eu observo aquilo que esses homens fizeram, eles não estavam preocupados apenas em dizer assim, ó, tem uma terra prometida ali que mana leite e mel. O coração de Josué, o coração de Moisés, na verdade as últimas palavras deles foram em relação a como eles poderiam desfrutar da bênção que já era certo, de que maneira eles poderiam viver a sua vida, e eles deixam um legado de instruções, de orientações, para que a vida daquele povo fosse uma vida dentro do padrão de Deus, cercado da vontade do Senhor. Sabe, querido, uma vida cristã, principalmente cristã, ela é bem-aventurada quando ela está sendo vivida dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus nos orienta. Quando nós fugimos ao princípio de Deus, a gente experimenta algumas coisas que eu creio que não é da vontade do Senhor para nós. Porque Deus quer a bênção para nós. Deus, desde o Éden, ele veio dizendo que ele queria que a família fosse abençoada. Mas com o pecado entrou tudo isso que nós estamos vendo hoje aí. Deus às vezes permite sim que nós passemos por algumas dificuldades, como nós vimos aqui numa quinta-feira falando sobre Jó, na provação de Jó. Mas se você for me perguntar, pastor, mas o desejo de Deus é que nós vivamos no mal, vivamos no sofrimento eterno. Não é esse o desejo de Deus. Às vezes ele até permite. Deus é bom na sua essência. Deus é bondoso, misericordioso. Deus é compassivo, longânimo. Deus é tudo isso de bom para nós. Mas ele quer que nós experimentemos aquilo que é produzido quando nós vivemos os seus princípios. E eu acho muito interessante que tanto Josué quanto Moisés, antes da sua morte, se preocuparam em deixar a riqueza da instrução do Senhor para aquele povo. Então a gente vê que Josué reúne o povo e Josué está falando daquilo que eles precisavam guardar, daquilo que eles precisavam fazer para que eles pudessem ter uma vida bem-aventurada. É interessante se você pegar aí o início do capítulo 24, Josué diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. E aí Josué vai contar, e o interessante nesse relato é que Josué, para preparar o povo para aquilo que eles iriam enfrentar, Josué vai começar a contar o que Deus fez, como Deus tirou eles do Egito, como Deus sustentou eles na trajetória da saída do Egito, e os egípcios morreram naquele mar, mas Deus passou com o povo, com aquele mar aberto, naquele milagre, né, no meio do Mar Vermelho, colocou o povo a salvo, como Deus levou esse povo no deserto, e Josué vai fortalecendo na mente do povo o cuidado de Deus para com eles. Porque havia momentos nas lutas do povo de Israel em que eles também esqueciam disso, de como Deus é cuidadoso, de como Deus ele é zeloso pela vida daqueles que são seus. E às vezes também não é diferente na nossa vida hoje. Às vezes pelas situações que nós passamos, às vezes pelas turbulências da tempestade que nos assola, aquilo parece quase que tira de nós a capacidade de ter a certeza de que Deus cuida de nós. Sabe, irmão, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu não escolhi, você não escolheu, ninguém buscou o que nós estamos vivendo hoje. Está acontecendo. Mas a grande verdade é que nós estamos no meio disso como igreja. Nós estamos no meio disso como pessoas, vivendo algo assim que nós nunca experimentamos na nossa trajetória. Mas nós estamos passando. Algumas pessoas no passado viveram essa situação, em outras pandemias. Nós estamos aí sendo experimentados e vivendo esse momento, e nós precisamos fortalecer o nosso coração, o coração da nossa família, que eu quero falar nessa noite, para nós vivermos e passarmos por isso. Por isso você precisa cuidar da sua família. Antes de você cuidar de qualquer outra pessoa lá fora, cuide da sua família.
sabe? Às vezes a gente está recebendo de todo mundo as notícias, como é que está todo mundo. Olhe para a sua família e entenda que você tem que cuidar da sua família. A partir de você, cuide da sua casa, cuide dos seus. Como é que está o coração da tua família? Como é que está a vida dos seus familiares? Como é que estão? Então vamos cuidar, vamos cuidar. E eu queria apresentar aqui como é que Josué, ele tem a visão do cuidado que ele tem que ter com os da sua casa, e ele está tentando aqui, está passando para o povo de Israel, que esse cuidado também deveria ser tomado para eles, e eles poderem viver no seu contexto familiar. Deus ama a família, Deus ama a nossa casa, Deus ama o nosso casamento, os nossos filhos, e Ele quer que nós cuidemos disso, né? A gente não pode querer cuidar de outros se antes a gente não cuidar dos nossos. Então, o ministério da igreja, o ministério do cristão começa dentro da sua própria casa, né? Nós precisamos cuidar dos nossos, tá bom? E é isso que eu queria trabalhar com você, né? Como cuidar da nossa família nesse momento. Com base no texto que nós lemos aqui, 2 versículos, e a gente vai abordar mais algumas coisas aqui, dentro desse contexto da renovação da aliança. Mas como é que eu posso cuidar da minha família? Pastor, é tão difícil. Pastor, está difícil demais. Eu sei, irmão, não está fácil não. Não está fácil, em especial até aqueles que estão vendo os da própria família, às vezes sendo hospitalizado, e às vezes o nosso coração que é tão fraco, né? O nosso coração que é tão limitado, as nossas emoções que são tão frágeis, elas são balançadas pelas situações. Mas Deus sempre vai colocar para nós o escape. Deus sempre vai dar para nós um lugar de refúgio. Deus sempre vai ser, Ele vai se manifestar como esse lugar de refúgio, onde você pode ir encontrar consolo, amparo e fortalecimento para os momentos difíceis, tá bom? Então a primeira coisa que eu queria dizer, como cuidar da nossa família nesse momento, e com base no texto que nós lemos aqui, tão conhecido, desta palavra de Josué ao povo, eu diria que a primeira coisa que nós temos que fazer hoje, nesses dias, é levar a nossa família a temer o Senhor. Leve a sua família ao temor ao Senhor. Eu não estou falando aqui de coisas como conscientizar a sua família de colocar a máscara, de conscientizar a sua família de lavar as mãos, que isso você já tem feito porque você tem seguido uma orientação, né? Você tem cuidado dessa parte física e material. Mas nós precisamos cuidar do nosso emocional, daquilo que é a base da nossa vida, que é a nossa fé. E sabe como é que nós temos que cuidar isso da nossa família? Ter esse cuidado com os nossos para motivá-los a estar de pé, com o seu coração acreditando que Deus está regendo, que Deus está controlando, que Deus tem vitória para nós depois da tempestade, que Deus permanece fiel, porque às vezes diante de tantas situações a fé de muitos é balançada. Então nós precisamos fortalecer um ao outro no que sentido a palavra de Deus. Então uma coisa que eu aprendo com Josué aqui, nesse texto que eu li, é que nós precisamos levar os nossos, levar a nossa família a temer o Senhor. Sabe, temer, querido, não é ter medo, né? Nós já falamos muitas vezes sobre isso em escola bíblica, em lições da EBD, em mensagens, que temer aqui não é ter medo de Deus. Temer a Deus é essa consideração, considerá-lo como a pessoa mais importante na sua vida, considerá-lo como a pessoa de maior estima, como a pessoa que merece, sabe, o máximo da tua atenção nesse momento. Isso é temer o Senhor. Porque às vezes o terror, às vezes as batalhas, as lutas, elas nos tiram o foco do temor ao Senhor, de considerar o que Deus está falando no meio da tempestade. Às vezes, por não ficarmos o tempo todo com temor ao Senhor, considerando quem Ele é, a nossa fé, ela entra em choque, começa a haver dúvida, começa a haver questionamento, começa a haver fraqueza na fé, porque a gente está esquecendo que nós precisamos temer o Senhor. Considerá-lo, inclusive, acima do que está acontecendo. Você tem considerado Deus acima do que está acontecendo? Ou você tem colocado Deus no mesmo pé de igualdade? Deus está acima de tudo isso, querido.
Deus está acima e governando todas as coisas. E isso nós temos que cultivar no coração, é na mente. Sabe? É no nosso propósito interno, aqui dentro da gente. E como é que a gente faz nisso, pastor? Meditando na Escritura, buscando ouvir Deus, buscando ouvir a palavra que é por onde vem a nossa fé, para que você continue temendo. E continue considerando, continue dando ouvido a Ele mais do que você está dando ouvido às más notícias. Isso é temer o Senhor. Porque no momento que a gente começa a dar ouvido mais ao que está sendo, aquilo que está afetando tudo, está tomando o coração de todo mundo, e a gente está ouvindo mais isso. Quando eu digo ouvindo, quando você está dando mais atenção no teu coração, para guardar isso no teu coração, do que guardar as promessas de Deus, do que guardar o que a Bíblia fala sobre a fidelidade de Deus, do que guardar do que a Bíblia fala da sua autoridade sobre tudo, nós aí deixamos de temer o Senhor. Temer o Senhor, isso é reverência, é consideração, é estimar uma pessoa acima de todas as outras, é tê-la em máxima consideração. Então, uma coisa que nós temos que fazer para cuidar da nossa família hoje, dentro do nosso ambiente familiar, ainda que você possa conversar de uma situação ou de outra, de algo que está acontecendo na nossa família ali, orar por outro ali, é fomentar esse pensamento do cuidado, da fidelidade, da soberania e do amor de Deus que permanecem fiel. Permanecem fiéis a nós. Não vão deixar de ser fiéis. E na verdade, no meio de tudo isso, nós estamos travando uma batalha na mente. Porque as más notícias afetam a mente. E afetando a mente, como nós temos aprendido aí até na área da psicologia, se afeta a mente, afeta o corpo. Eu estava ouvindo agora aí nos jornais, né, que as pessoas às vezes estão chegando para ser socorrida na verdade, com falta de ar por pânico e nem às vezes por causa do contágio. Porque elas estão tão atemorizadas com a situação que o pânico toma conta e vão perdendo a respiração e daqui a pouco estão descontroladas. Então nós precisamos começar a trazer a nossa família para olhar para Deus e temer o Senhor. Tê-lo em máxima consideração. Considerar o que Ele diz na palavra. Considerar o que Ele nos diz, que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para que nós possamos nos agarrar nisso. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil sim, irmãos. E eu não estou falando que é fácil. Mas nós precisamos fazer esse exercício. Quando Paulo fala de renovação da mente, quando Paulo fala de pensar nas coisas lá do alto, né, substituir o que nós estamos pensando, é esse exercício que o cristão, nesse tempo difícil, precisa fazer para se manter temente ao Senhor. Temer ao Senhor é entender que você, além de ser filho de Deus, você tem um pai, você pertence a um reino, que é o reino de Deus, aonde quem governa é Cristo, e Ele é soberano sobre a tua vida. Então nós devemos estar manifestando toda a nossa honra, toda a nossa adoração, não calar a tua adoração nesses dias, não calar a oração nesses dias, não diminuir a sua exaltação a Deus nesses dias, sabe? Isso é cuidar da nossa família, a começar por você aí. Então reúna a sua família e nos momentos de família converse sobre isso também. Fortaleça o espírito da sua família para que ela possa temer. Olha o que diz o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Primeira orientação de Josué é: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Coração íntegro. Coração que sabe quem é, coração que sabe o que Deus fez na sua vida e busca servir a Deus com integridade, justiça, com a vida diante do altar. Não deixando que a situação possa moldar você. Moldar quem você, na verdade, é para Cristo. E muitas pessoas podem ser moldadas pela situação. Agora, por causa da situação, eu já não consigo ser quem Deus quer que eu seja. Não. Temei ao Senhor e servi a Ele com integridade e fidelidade. Sabe, querido?
É hora de nós manifestarmos diante de tudo isso, que nós, pelo Senhor, pelo que Ele fez na nossa vida, nós podemos permanecer fiel, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Podemos nos manter íntegros, santos, separados para Deus, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Mesmo diante das nossas fraquezas, né? Como eu falei domingo, é na fraqueza que Deus opera o seu poder em nós. Não temos que dizer que somos fortes, mas na declaração da tua fraqueza, Deus vai operar com o seu poder para você permanecer como Ele quer nesses dias tão difíceis. Então, querido, primeira coisa que eu aprendo é verdadeiramente temer o Senhor, considerá-lo, como Josué está pedindo aqui. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. E aí ele vai dizer aqui para eles: deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Sabe? Deitar fora, tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de permanecermos em adoração ao Senhor. Você pode hoje, por exemplo, eu falei na quarta-feira, nós estávamos compartilhando com a célula sobre a questão da idolatria, e às vezes a gente pode idolatrar até a situação. Até a situação difícil pode ser um ídolo para nós. Porque nós nos agarramos à situação e dizemos: tudo agora é em função da situação que eu estou vivendo. Então, a minha adoração, ela está condicionada ao que eu estou vivendo hoje. A minha fidelidade, ela está condicionada à situação hoje. Né? A minha devoção a Deus está condicionada ao que eu estou passando hoje. Né? Tudo está condicionado à circunstância. E a circunstância passa a ser o teu motivo central de vida. E isso pode ser até uma idolatria à circunstância. Mas Deus, deitai fora os ídolos. Não faça da situação o teu objeto de pautar a sua vida agora pela situação. Exalte o Senhor com temor a Ele, dizendo que Ele está acima de tudo isso e que a tua esperança está nele, que Ele é digno de toda adoração no meio de tudo isso, que Ele é o único merecedor da tua devoção no meio de tudo isso, e que nada disso vai te impedir de continuar íntimo dEle, adorando, buscando, celebrando a vida que há nele. Quando você diz isso, você está verdadeiramente temendo a Ele e se mantendo na posição que Deus quer que você se mantenha. Então eu aprendo com Josué quando ele diz isso. Lá no capítulo 23, que é um capítulo anterior a esse, no verso de número 6, Josué está exortando o povo a observar a lei, e ele vai dizer assim: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos misturei com outras nações que restam entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais juramento, nem sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizesse até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Olha o que ele diz no verso 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Olha o que Josué está dizendo para o povo antes de fazer aliança. Ele está dizendo para esse povo: olha, esforçai-vos muito, se esforce muito para você guardar o que Deus está te falando. Guardar a Bíblia hoje, guardar a palavra também, continua sendo um desafio. Nós precisamos nos esforçar muito para guardar muito mais na mente a palavra do que as circunstâncias, para poder viver como fruto da promessa do que viver através do que a circunstância está produzindo. Então Josué está dizendo: esforcem-se muito. Então requer esforço nosso, irmãos, até no dia de hoje, para você viver as situações difíceis. Esforçar
em buscar ouvir o que Deus tem para você na sua palavra, né? E ele vai falar aqui, né? Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois o Senhor é o vosso Deus e quem peleja por vós, como já vos prometeu. O Senhor é o vosso Deus e é quem peleja por vós, como ele prometeu. Nos dias de hoje é a mesma coisa. O Senhor é o nosso Deus. E ele não falha. Ele não mente, ele não retrocede. Se ele prometeu, ele cumpre. Então eu preciso fortalecer a minha mente. Está tudo acontecendo como eu não gosto, como eu não queria, como eu estou detestando esse momento, como está... O meu coração se entristece com todas as notícias, mas eu não posso perder a minha visão de temor ao Senhor. Eu tenho por máxima estima e eu vou continuar exaltando esse Deus. No meio de tudo isso, eu vou continuar abrindo a minha boca para exaltá-lo, para considerar o que ele tem para me falar nesses dias. Então, em nome de Jesus, primeira coisa, no cuidado com a sua família. Leve a sua família ao temor ao Senhor. Segunda coisa que serve como cuidado para a nossa família hoje, no meio das crises, dos problemas que estamos passando hoje, que podemos passar outros daqui a pouco, né? Ensine a sua família a fazer a escolha certa. Você já reparou que diante de nós sempre vai haver na questão da possibilidade da escolha. Nós podemos escolher emprestar o nosso coração para ficarmos o tempo todo em questionamento, em murmuração, em reclamação. Podemos escolher, por exemplo, ficarmos tristes com tudo, ficarmos com o nosso coração completamente destruído. Vai passar por uma escolha sua. E Josué, no verso 15 do capítulo que nós lemos, ele vai falar para o povo fazer uma escolha. Ele vai dizer assim, lá no capítulo 24. Porém, primeiro ele diz assim, olha, servi e temei ao Senhor, né? Temam ao Senhor e sirvam a Ele. Sirvam a Ele. Porém, se vos parece mal, se parece ruim, viver uma vida de serviço a Deus, de dedicar ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se ao Deus a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Escolha. Qual é a escolha que você vai levar sua família a fazer? A gente pode ter esse discurso dentro da nossa casa e levar a nossa família talvez a escolher, talvez, a pior postura. Mas você pode levar a sua família a ter a melhor postura nesse momento. Diante do desafio da fé, nós temos que fazer escolha. Eu vou crer, eu vou estar firme na fé diante disso, ou eu vou deixar que a minha fé, na verdade, ela seja abalada por tudo que está acontecendo. E com isso também eu leve essa desesperança, ao invés da esperança, para dentro da minha casa. Então nós precisamos semear na nossa casa, a partir do nosso contexto familiar, a esperança que há em Deus. Acima de tudo, é uma escolha. Mas nós podemos fazer também semear desesperanças. Quando a gente começa a emprestar a nossa boca, o nosso coração, a nossa opinião apenas para aquilo que a gente sabe que é a opinião humana, que é a visão humana, que é a visão apenas no circunstancial. Quando nós falamos aqui algumas quintas-feiras passadas sobre estarmos firmados na rocha, né? E usamos o texto lá dos 2 fundamentos, é justamente a escolha. Onde você constrói a tua vida, em cima daquilo que você acredita que é a rocha, que é Jesus, ou em cima das circunstâncias que te rodeiam, ou em cima daquilo que as pessoas vão trazer como demanda para você. Aonde você escolhe? Então escolhei hoje a quem vocês vão servir. Escolhei hoje em quem vocês vão acreditar. Jesus está falando, vocês vão acreditar em quem? Nos deuses dos amorreus? Sabe, nos deuses que às vezes vossos pais trouxeram e pecaram, é esses deuses que vocês vão confiar? Vocês podem escolher hoje. A escolha, ela sempre vai estar diante de nós.
E nesse momento de dificuldade, o nosso coração está sendo levado a uma escolha. Ou ao desespero, ou à segurança em Deus. Ou a uma vida completamente entregue ao desassossego, ou a gente entender que Deus está cuidando da gente desse tempo. Mesmo diante de tanta notícia ruim. Porque a fé, ela começa a ser vivida no nosso interior. Como parte daquilo que a gente crê. Não como parte daquilo que a gente vê. Por isso que a palavra vai dizer que a fé, né, na verdade, ela é fruto do que se crê e não do que se vê. Nós não vivemos por vista. Vivemos pelo que cremos. E às vezes o grande desafio é que você está vendo o que está acontecendo e às vezes você está dizendo assim, mas como é que eu vou crer se eu não estou vendo aquilo que eu gostaria de ver? Mas é aí que é o desafio da fé. Você continuar crendo que tem um Deus com propósito, agindo no meio de toda e qualquer situação que está acontecendo no mundo. Existe de Deus um propósito e Ele está cumprindo o seu propósito, por mais que a gente não entenda. E a fé se revela nisso, quando você se mantém acreditando nesse Deus, a despeito do que você ainda não está vendo. Como Abraão, que não estava vendo o filho, que não estava vendo Isaac, que não estava vendo possibilidade da gravidez de Sara, que não estava vendo pela perspectiva humana nenhuma chance de ser pai, pela sua idade avançada, pela esterilidade de Sara, tudo às vistas era impossível. Mas Abraão creu. Diz lá o texto, o hebreu vai falar isso, contra esperança. Fé. A fé não se baseia no que nós estamos vendo, mas no que nós recebemos da parte de Deus que Ele é. Ele é Deus. E isso importa. Agora você pode fazer uma escolha. Você pode ficar e de repente querer desfrutar da fé de forma muito racional. Somente com a tua razão. Não, eu preciso racionalizar. Pastor, para mim crer tem que ser algo muito racional. E eu tenho que te dizer que você não vai ter boas experiências de fé. Se você racionalizar completamente a sua fé, no sentido, eu preciso ver para que eu possa ter fé. Jesus vai falar e vai confrontar, né, os seus discípulos, vai confrontar Tomé. Porque você viu, você creu, Tomé? Só porque você viu a ferida, você creu? É como se Jesus estivesse falando para Tomé, eu falei com vocês que eu ia ressuscitar. E você está me pedindo uma prova. Só porque você tocou. Você não segurou a tua fé no que eu falei. Eu falei que isso ia acontecer. E Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós que não vimos Jesus, não tocamos nas feridas de Jesus, não vimos os milagres que Jesus fez, mas nós olhamos a Escritura e o Espírito Santo nos leva a crer que Ele existe. E Ele, diz Hebreus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Fé. Então, em nome de Jesus, quer cuidar da sua família hoje? Ensine a sua família a fazer a escolha certa. Sabe qual é a escolha certa? Crer na provisão do Senhor. Crer no que Deus tem para nós. Olhar para as promessas do Senhor. A gente vai encontrar nesse contexto de estarmos reclusos dentro de casa, mais perto um do outro. Às vezes tem famílias que estão em atrito, né? Estão até se questionando, estão até vivendo embates nas suas emoções, nos seus relacionamentos. E nós temos que cuidar da nossa família. Sabe? Nós temos que trazer a nossa família para esse contexto. Deus está no controle. Deus está cuidando de nós. Tem uma palavra, tem a promessa de Deus. Vamos descansar. Isso é cuidar da família. Quando eu falei aqui que é muito mais do que você orientar o seu filho para lavar a mão, muito mais do que orientar para botar uma máscara, para sair para fora de casa. Isso é cuidado também. Mas além disso, cuida da tua emoção, da tua fé. Cuida daquilo que é a base para a nossa caminhada. Sabe? Faça essas coisas, mas não esqueça de cuidar da tua família nesse cenário do crer no poder de Deus. Para que a gente possa experimentar a paz que excede todo entendimento humano.
Em nome de Jesus. Então, em segundo lugar é isso. Cuidando da família através de fazer escolhas certas. E a escolha certa é orar. A escolha certa é ler a Bíblia. A escolha certa é proclamar as promessas de Deus no meio de tudo isso. A escolha certa é dizer para o outro, que às vezes não está muito crente, não está acreditando muito, dizer da esperança que há em Jesus. Isso é fazer escolhas certas. E não apenas nos recuarmos para um cantinho e ficarmos na nossa, não. Motive um ao outro, incentive um ao outro na sua casa, para que a gente possa também ser bênção de Deus para o outro. Mas comece na sua casa, cuidando dessa área na sua casa. Não espere. Hoje acho que a dificuldade hoje está sendo até mesmo dos pastores, está pastoreando o rebanho. Você vai entender que hoje Deus está te dando um privilégio de você pastorear a tua família mais de perto. Você é o pastor da tua casa. Tire do teu coração a palavra de Deus que está aí dentro de você. Verbalize ela com promessas sobre a tua família. Tranquilize, né, a sua família com a paz de Deus no seu coração. Vamos pastorear um ao outro na nossa casa. Cada cristão. Fazer a nossa parte com a sociedade, com os outros de fora. Mas nós estamos vendo que o nosso contexto familiar precisa ser fortalecido. Então, é isso que Josué está falando aqui. Primeiro, ele está levando a família dele e diz assim, ó, e convocando o povo de Israel: tema o Senhor, tema Ele, considere Ele acima de tudo que vem acontecer, reverencie, considere, tenha Ele como estima, tenha Ele como máxima consideração na sua vida. Tema o Senhor e leve a sua família a temê-lo. Em segundo lugar, ele fala: ensine a sua família a fazer escolha. Escolhei hoje, o que vocês vão fazer? Escolha. Ah, se você está achando que é muito peso orar, é muito peso no meio de todo esse sofrimento da gente fazer culto a Deus, é muito peso parar um pouco para cultuar o Senhor no meio disso tudo, já estamos com muita sobrecarga. É o que Josué está falando. Escolha hoje o que vocês vão fazer. Se não vos parece bem servir o Senhor, escolha. Escolha. O que vocês vão fazer? E em terceiro lugar, além de você temer o Senhor e fazer a melhor escolha, e ensinar a tua família a fazer a melhor escolha nesses dias, ensine a tua família também a submeter-se a Deus completamente. Submeta-se a Deus completamente com a sua família. E ensina ela a se sujeitar e submeter-se a Deus. Olha o que ele diz no verso 15, parte B. Eu li a parte A, vou ler a parte B, que diz assim: escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus em cuja terra habitais. Aí o parte final do verso 15 vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo para a sua família, dizendo para os anciões do povo, os líderes: eu e a minha casa escolhemos o caminho da servidão. Nós escolhemos o caminho de estarmos em sujeição a Deus. Independente do que vai acontecer lá na frente, eu e a minha família vamos continuar debaixo do serviço ao Senhor, nos sujeitando a Ele, nos submetendo a Ele, acolhendo aquilo que Ele tem para nós e vivendo o que Ele tem para nós. Nós vamos ser servos de Deus. Aconteça o que acontecer, nós vamos nos submeter a Ele. Sabe, Deus está convidando a gente também nesses dias a viver uma vida de submissão a Ele. Todos os dias. E que você possa trazer a sua família para baixo dessa submissão. Estamos submetidos àquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem como legado, aquilo que Deus tem como promessa. Nós estamos submetidos a isso. Aquilo que Ele tem como mandamento para nós. De sermos fiéis a Ele e de executarmos o serviço, a começar pela nossa casa, um servindo o outro, para podermos ver cada dia mais a manifestação da glória de Deus na nossa família. Isso implica estar debaixo da direção do Espírito Santo. Submeter-se a Deus significa estar debaixo
da orientação e direção do Espírito Santo. É Ele que está governando a nossa vida hoje. Então a gente precisa falar para o Espírito Santo: me conduza. Espírito Santo, me leve. Espírito Santo, me anima. Espírito Santo, me fortalece. Espírito Santo, me ensina o que eu tenho que fazer nesse momento agora. Se sujeitar. Porque às vezes a gente se sujeita a tantas outras coisas. E às vezes encontra dificuldade de se sujeitar a Deus. Entender que o governo da nossa vida pertence a Ele, que a caminhada da nossa família pertence a Ele, e nós precisamos estar submissos. Josué está dizendo: olha, eu não sei o que vocês vão escolher, mas uma coisa eu vou fazer com a minha família: nós vamos continuar servindo ao Senhor. Eu fico perguntando como é que está e como é que o nosso coração ele pode permanecer como um coração de servo a Deus nesses dias de tanto confronto, e nós continuarmos com o desejo de servi-lo, de fazer a sua vontade, de realizar o seu desejo para nós, de querer ser um canal de bênção no meio de tudo isso. Somente, querido, a gente conscientizando que Ele continua sendo Deus. Como diz lá, né, a música: Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Independente do que aconteça, Ele continua com os seus planos sobre a tua vida e sua casa. Ah, paralisou muita coisa. Tem muita coisa paralisada, não tem? Mas os planos de Deus não são paralisados. Eles continuam firmes, fiéis, para que nós possamos viver através deles. Mas nós precisamos, cada dia, semear no contexto familiar que nós somos uma família que está submissa ao Senhor. Nós temos submissão ao Rei dos Reis. Nós nos submetemos ao seu governo. Nós nos submetemos ao governo do seu amor. Nós nos submetemos ao governo da sua graça. Nós nos submetemos ao que Ele fez por nós. E eu estou submisso a isso. Então, nesses dias, nada, nem ninguém vai roubar, vai tirar o lugar de evidência de Deus na minha vida. Porque às vezes as crises e os momentos difíceis, eles vêm para nos tirar o entendimento e nos tirar o posicionamento de permanecermos subjugados à vontade do Senhor. E aí muitas pessoas começam a agir no meio dos problemas da maneira que lhes convém, da maneira que melhor lhe apraz, seguindo as suas emoções, ou seguindo as emoções da maioria, ou seguindo, né, o que todo mundo tem feito, e esquece que nós estamos submissos ao Senhor para servi-lo, como Josué falou. Eu e minha casa, nós decidimos que nós vamos permanecer servindo ao Senhor. Aconteça o que acontecer lá na frente, somos servos do Senhor e vamos viver para Ele até que Ele nos recolha. Então eu queria deixar esta palavra com você. 3 conselhos para você ter cuidado com a sua família nesses dias. Leve a sua família a temer ao Senhor, a sentir e manifestar esse temor ao Senhor. Ensine a sua família a fazer a escolha certa nesses dias, que é realmente exaltar, glorificar, adorar, orar, se fortalecer na palavra, interceder pelos nossos, interceder pela nação. Tudo isso é vontade do Senhor. Faça a escolha certa de ficar do lado daquilo que Deus quer que você faça. E em último aqui, submeta-se ao governo de Deus na sua vida, submeta-se ao reino de Deus, submeta-se à vontade do Senhor. Ele vai manifestar essa vontade a você através da palavra dele. Submeta-se a isso nesses dias. Não permita, em nome de Jesus, que nada e nem ninguém te tire da posição que Deus estabeleceu para você. Na verdade, o mais importante, e que nós temos que pensar,
é como nós estaremos após passar tudo isso. Como é que você vai estar? Porque vai passar. Mas como você vai passar por isso e vai estar lá na frente? Que nós possamos estar firmes. Que nós possamos lá na frente, depois que passar isso, olharmos e vermos o quanto Deus, Ele nos tratou. O quanto Deus, Ele nos lapidou. O quanto a situação nos fez entender quem é o nosso Deus. O quanto as situações também nos fez entender o quão dependente nós somos desse Deus poderoso. E nós vamos sair, com certeza, mais fortalecidos, mais apegados a Deus, mais realmente convictos da graça, da misericórdia e do poder dele manifesto sobre a nossa vida. Então, meu irmão, cuide da sua família dessa forma. Cuide da sua família dessa forma. A começar por você. A começar pela sua casa, né? Se nós não conseguimos cuidar da nossa casa e fortalecer a nossa casa, como iremos fortalecer o outro? Não conseguimos fortalecer e trazer a nossa família para onde Deus quer que nós venhamos a trazer, como iremos querer ser instrumento para trazer outros? Então olhe para a sua casa nesses dias que o desafio é cuidar, né? O desafio social é cuide do outro. A minha palavra nessa quinta-feira é: comece pela tua casa, cuide da tua família, que haja uma palavra de esperança entre vocês, que haja uma palavra de vitória vinda da parte de Deus no meio da sua casa. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite de reflexão. Eu quero orar ainda por você. Eu quero ainda pedir a Deus por você, para que a sua vida ela possa realmente estar envolvida com o conselho de Deus. Muito mais do que o conselho humano. A tua vida esteja sendo envolvida pelo conselho de Deus. E nós podemos viver esses dias sendo aconselhados por Deus, porque Deus prometeu isso para nós. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. O Consolador virá. E o Consolador estará com vocês. Querido, ainda que haja choro, ainda que haja dor, ainda que haja preocupação, ainda que haja às vezes o coração batendo de uma forma tão acelerada, hoje eu quero deixar para você que a promessa de Deus é: eu não vos deixarei sós. Jesus disse isso: eu não vos deixareis só. O Consolador virá e Ele vos conduzirá. Ele está conosco, mas para isso você precisa fazer a escolha de crer que o Consolador está do teu lado. Não creia que você está sem consolo. Não creia que você está desamparado. Escolha crer que você tem a promessa de Jesus dizendo que o Consolador, Ele está conosco. Isso é escolha. E nós podemos fazê-la hoje, porque estamos ouvindo a palavra que alimenta e fortalece a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ela que nos fortalece diante de toda e qualquer situação. E eu quero orar pela sua vida. Primeiro eu quero agradecer você, aqueles que botaram aqui comentários, né? Glória a Deus aí, Laura, Deus abençoe sua vida, Denilson, tá bom? Seja abençoando aí. Luciana Mendes, glória a Deus, Deus abençoe a vida do Rodrigo aí, das filhas, mais uma vez. Fabiano, Deus abençoe, Fabiano, mais uma vez a sua vida, tá bom? Onelma, Deus abençoe. Andréia Assis, Deus abençoe, Andréia. Sua vida, sua casa, viu? Por ter estado conosco aqui. Elivelton, Deus abençoe. Joyce Menezes, Deus abençoe. Irani Mendes, Deus abençoe. Leila Batista, Deus abençoe, Leila. Flávia Cordeiro. Edileuza Carlos, Deus abençoe a família toda aí. Carlinho. Antônio Mendes, Cida Rio, Antônio, Deus abençoe. Irani também. Cida Rio, Lorival, Deus abençoe aí, família. Luciana Ferreira, Deus abençoe. Luciane Pires, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Maria Inês, Deus abençoe.
Genilce Velasco, Samuel, abençoe aí. Receba a bênção do Senhor na sua casa aí. Genilda Maria dos Santos, Deus abençoe. Dijean Assis, Deus abençoe. Um abraço no coração. Cleonice, Deus abençoe. Laura, Edilene, Luci Rodrigues, Deus abençoe. E Genilda Maria, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Ruth Xavier também, tá bom? Tem algumas pessoas que aqui no comentário não aparecem para mim, mas estão aqui algumas comentando, né? Dando glória a Deus aí pela palavra. Que Deus fortaleça você. Estamos aqui para estarmos fortalecendo um ao outro com a palavra de Deus. Não tem nada mais maravilhoso para nos fortalecer nesses dias do que a palavra de Deus. Nós temos que separar 1 hora aí, o que for, 2, aquilo quanto você puder, separe no teu dia para fazer reflexões na palavra de Deus. Nós temos essa reflexão toda quinta-feira, às 8 horas da noite, enquanto durar esse período. Eu estou orando a Deus para que logo isso acabe e nós possamos estar na igreja, como sempre fizemos na igreja, quinta-feira, a nossa parte de reflexão bíblica aí, né? Mas enquanto durar esse momento, nós estamos resguardados aqui, mas cuidando da nossa família e cuidando da igreja através de uma palavra também. E você sempre pode fazer isso também, tá? Além de você estar aqui na quinta-feira, tá no domingo às 19 horas no culto. Você tem aí a juventude também na quarta-feira com a live da juventude e a célula. Agora é a célula da juventude. Eles fizeram a célula pelo aplicativo Zoom. Ficou muito bom. Onde nós podemos todo mundo falar, todo mundo compartilhar, ver o rostinho de cada um, já que não podemos estar perto. Eles fizeram na quarta-feira. Ficou muito bom. As 2 células funcionando. E na segunda-feira a nossa célula aqui em Paciência também funcionou através do aplicativo aí. Então a gente está se adaptando aí, mas eu espero que seja por pouco tempo. Em breve, estar de volta no templo, para nós celebrarmos juntos e podermos contar as vitórias do Senhor sobre a nossa vida. Mas eu quero orar pela sua vida hoje e pedir a bênção do Senhor sobre a sua casa, tá bom? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez eu te agradeço por essa quinta-feira, por esse tempo de reflexão, de oração que nós podemos ter em igreja. Obrigado por cada um dos meus irmãos que esteve conectado, ouvindo a tua palavra, ouvindo, Deus, aquilo que tu tem para nós nesses dias. Nos ensina, Pai, nos fortalece para que continuemos trazer a nossa família para um posicionamento de temor ao Senhor. No meio de tudo isso, que o temor a ti seja evidente, que possamos reconhecê-lo como Deus soberano, Deus eterno, Deus que não perde uma batalha, Deus que está à frente do seu povo. Isso é temer o Senhor. Pai, que não possamos temer mais a situação do que a Ti, mas que a nossa consideração seja mais para Ti. Deus, também que possamos nesses dias, como aprendemos aqui, fazer a melhor escolha. E a Tua palavra nos ensina que a melhor escolha é escolher por aquilo que Tu nos ensina na Tua palavra, que é orarmos, intercedermos, edificarmos a nossa vida na palavra, proferirmos a Tua bênção sobre a nossa casa, e é realmente, Deus, escolher Te adorar acima de tudo e de toda a situação. Pai, e também, Deus, aprendemos aqui que, Pai, é necessário também estarmos nos submetendo a Ti. Que cada família aqui, Senhor, que ouviu a Tua palavra, possa estar tendo uma vida submissa a Ti, Te servindo no meio de todos esses acontecimentos, não deixando de ser um servo que tem, Deus, sobre a sua vida, a alegria de ser, ó Pai, governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Senhor, que possamos nos alegrar, porque Tu tem governado as nossas emoções, tem governado, Senhor, as nossas famílias, tem governado, Senhor, a nossa casa, as nossas igrejas. Tu és o Rei que continua no trono, independente de tudo. Que nós possamos, como disse Josué, junto com a sua família, eu e a minha casa, continuaremos servindo ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como famílias, a permanecermos nesse compromisso de serviço a Ti, em todo o tempo. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a família dos meus irmãos. Se houver algum dos meus irmãos que está enfrentando a enfermidade, pedimos cura, pedimos a Tua cura, Senhor. Se existem irmãos meus que estão distantes, passando por situações difíceis, Pai,
Dá, Senhor Deus, a segurança. E continue, Deus, fortalecendo a fé desse irmão, para que ele possa continuar crendo no teu agir e na tua provisão. Abençoe cada área na vida dos meus irmãos. Cada área da vida deles seja abençoada nesse momento, em nome de Jesus. E nos dá graça, misericórdia, para passarmos por tudo que tem se levantado nesses dias. É no nome de Jesus que nós oramos. E já te agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Viu? Uma boa noite para você. Fica na paz. E Deus esteja te abençoando cada vez mais. Um abraço aí no teu coração. Em nome de Jesus. Até a próxima. Domingo estaremos juntos na Escola Bíblica às 9 horas da manhã. E também no culto à noite às 19 horas. Sempre com uma palavra de reflexão ao nosso coração. Que Deus abençoe você. Fica na paz. Em nome de Jesus.